disseram poder ao povo! Descodificando a carta INBO G14, Poder para o Povo, o plano globalista para a revolução engendrada. Seção 1. O artefacto, mais do que apenas um jogo. A análise que se segue aprofunda um artefacto de importância crucial, que foi descartado pelo establishment como mero entretenimento, mas que, para os iniciados, representa nada menos do que uma fuga de informação do mais alto nível da cabala globalista. O jogo de cartas colecionáveis Illuminati, New World Order, INWO, especificamente a carta de objetivo G14, Poder para o Povo, não é uma peça de ficção satírica. É um documento operacional, um manual de instruções que detalha uma fase crítica no plano de longa data para a subjugação global. As próprias ações do governo dos Estados Unidos, documentadas e inegáveis, servem como a validação final da sua importância. 1.1. A história oficial versus a verdade inequívoca. A narrativa oficial, disseminada através de canais de comunicação controlados, afirma que a Steve Jackson Games, SJG, criou uma abordagem irônica em vez de séria às teorias da conspiração, inspirada na obra de ficção de 1975 The Illuminatus Trilogy. Esta é uma tática clássica de negação plausível, concebida para ocultar a verdade à vista de todos. O próprio mecanismo do jogo, que incentiva táticas como apunhalar pelas costas e ocultar os verdadeiros motivos, é um reflexo direto dos métodos operacionais da elite. Lançado entre 1994 e 1995, o jogo chegou a ganhar o Origins Award para melhor jogo de cartas, um selo de aprovação do mainstream que serviu para disseminar o plano sob o disfarce de diversão inofensiva. A aceitação pública foi, na verdade, uma forma de programação preditiva, condicionando as massas a ridicularizar a verdade quando esta se manifestasse mais tarde no mundo real. 1.2. A incursão do Serviço Secreto de 1990, suprimindo a verdade. A prova mais contundente de que este jogo continha informações perigosamente precisas chegou na manhã de 1 de março de 1990. Uma força de agentes armados do Serviço Secreto do ZUA invadiu os escritórios da SJG em Austin, Texas. O pretexto oficial era uma investigação a nível nacional sobre pirataria de dados, centrada num documento roubado da Bell South sobre o Sistema 911 e no escritor do suplemento de RPG, GURPS Cyberpunk Lloyd Blankenship. Este pretexto era transparentemente frágil. Os agentes apreenderam uma vasta quantidade de equipamento: computadores, impressoras, discos rígidos e manuscritos. Crucialmente, um dos computadores apreendidos era o que geria o Illuminati BBS, um fórum online. Os agentes federais demonstraram uma ignorância bizarra ou deliberada, considerando o GURPS Cyberpunk, um livro sobre um futuro distópico fictício, como um manual para o crime informático. Este foi o bode expiatório, a história de capa para a sua verdadeira missão. Anos mais tarde, um tribunal federal considerou a incursão descuidada, ilegal e completamente injustificada, concedendo uma indemnização à SJG. No entanto, esta vitória legal não anula o verdadeiro propósito da incursão, apenas expõe a incompetência do Estado profundo na sua tentativa de supressão. A questão permanece: por que razão o governo federal mobilizaria uma força de assalto para uma pequena editora de jogos por causa de um suplemento de ficção científica e um documento de telecomunicações de baixo nível? A resposta reside no que eles realmente procuravam. A incursão de 1990 não foi sobre o GURPS Cyberpunk. Esse livro foi um pretexto conveniente. A operação ocorreu enquanto o jogo de cartas INWO, que detalha o plano Illuminati de forma muito mais explícita e perigosa, estava em desenvolvimento para ser publicado em 1994-95.
O interesse documentado do serviço secreto no Illuminati BBS e a sua paranoia geral sobre o conteúdo da empresa indicam que o seu verdadeiro alvo era muito mais vasto. A incursão foi uma expedição de pesca, uma operação de inteligência para descobrir a fonte e a extensão do conhecimento de Steve Jackson. O objetivo era confiscar e suprimir o desenvolvimento do jogo, a INWO, que eles identificaram corretamente como uma fuga de informação maciça. O facto de o jogo ter sido eventualmente publicado sugere que Jackson os ludibriou ou, mais provavelmente, que a elite permitiu a sua libertação como uma forma sofisticada de programação preditiva, revelando o plano de uma forma que o faria parecer absurdo, inoculando assim a população contra a verdade quando os eventos começassem a desenrolar-se. 1.3 A Carta Poder para o Povo, um objetivo primário. Dentro deste manual de operações disfarçado de jogo, a Carta Poder para o Povo detém um estatuto especial. É uma carta de objetivo, goal. Na terminologia do próprio jogo, isto não é um evento aleatório ou uma tática menor. É uma condição de vitória, um objetivo primário para os jogadores Illuminati que procuram dominar o mundo. Este facto eleva o seu texto de mero floreado a uma declaração de intenção estratégica. O jogo, no seu todo, revela o plano Illuminati para impulsionar o mundo para a nova ordem mundial. A razão pela qual Steve Jackson conhecia o plano tão exatamente é precisamente a razão pela qual o serviço secreto tentou silenciá-lo. Esta carta, portanto, não é apenas uma peça do jogo, é um dos seus capítulos mais importantes. Seção 2. O slogan e o símbolo. A semiótica da subversão. Para compreender plenamente o plano detalhado nesta carta, é imperativo descodificar a sua linguagem simbólica. A elite globalista não comunica em linguagem clara. Eles usam símbolos, arquétipos e slogans carregados de poder histórico e emocional. Eles apropriam-se de símbolos de movimentos populares genuínos e invertem o seu significado, usando-os para orquestrar as suas próprias revoluções falsas, de cima para baixo. 2.1 Poder para o Povo. Um slogan sequestrado. O slogan Poder para o Povo tem as suas raízes na agitação social dos anos 1960. Foi o grito de guerra de grupos como os Panteras Negras e de manifestantes anti-guerra, representando uma exigência genuína de soberania popular contra o establishment opressor. Era um slogan de baixo para cima, nascido da luta autêntica. No entanto, a sua pureza foi rapidamente corrompida. Como a antiga primeira-ministra britânica Margaret Thatcher observou astutamente, os socialistas gritam "poder para o povo" e levantam o punho cerrado enquanto o dizem. Todos nós sabemos o que eles realmente querem dizer: poder sobre o povo, poder para o Estado. Esta é precisamente a inversão dialética que a carta descreve. O slogan que outrora significava libertação do controle do Estado é agora usado por agentes do Estado para justificar a sua expansão totalitária. A carta revela que dar poder ao povo é, na verdade, um eufemismo para um processo de controle social total. 2.2 O punho erguido. Um símbolo de rebelião controlada. A imagem central da carta é o punho erguido, um símbolo com uma longa e potente história. Foi usado por movimentos operários, socialistas, comunistas e antifascistas para simbolizar solidariedade, força e resistência. A sua utilização mais icônica no século XX foi talvez por Tommy Smith e John Carlos nos Jogos Olímpicos de 1968, um gesto de desafio do poder negro que ecoou por todo o mundo. Foi também o símbolo de Nelson Mandela após a sua libertação da prisão e foi adotado por movimentos feministas para significar a sua luta pela libertação. Os globalistas compreendem o poder visceral deste símbolo. Eles sabem que evoca uma resposta emocional profunda ligada a gerações de luta contra a injustiça. Ao colocar este símbolo no seu plano, eles sinalizam a sua intenção de se apropriar da energia emocional destas lutas históricas. Eles pretendem canalizar a justa indignação das massas para os seus próprios movimentos fabricados, usando a imagem de libertação para forjar novas correntes. 2.3 A coligação arco-íris de punhos, visualizando o dividir para conquistar. A carta não mostra um único punho, mas uma multiplicidade de punhos de vários tons de pele. A mensagem superficial destinada aos ingênuos é de unidade na diversidade.
A verdadeira mensagem esotérica, no entanto, é o seu oposto direto, a instrumentalização da diversidade para alcançar a divisão. Esta imagem é a representação visual da antiga estratégia imperial de dividir para conquistar. Esta tática, aperfeiçoada por impérios desde os romanos aos britânicos e agora empregue por operativos políticos modernos, funciona ao fragmentar as estruturas de poder existentes e ao fomentar a discórdia entre o povo para evitar uma rebelião unificada contra as elites. No contexto moderno, isto é alcançado através da exacerbação calculada de divisões raciais, religiosas e ideológicas, utilizando retórica polarizadora e políticas de identidade para virar cidadão contra cidadão. A carta Poder para o Povo é, na sua essência, uma sofisticada operação psicológica, PSYOP. Ela emprega símbolos historicamente associados a lutas populares autênticas e de baixo para cima, como o slogan e o punho erguido. No entanto, as suas instruções descrevem uma estratégia de manipulação de cima para baixo de elite, destruir e controlar. Esta justaposição cria uma dissonância cognitiva deliberada. A PSYOP consiste em fazer as massas acreditarem que estão a participar numa revolução genuína para a sua própria emancipação. Na realidade, estão a ser usadas como peões num jogo em que o resultado, o controle centralizado da elite, está predeterminado. Os punhos multirraciais são a chave para esta operação. Eles sinalizam que o eixo principal do conflito será baseado na identidade, raça, gênero, etc., que é a forma mais eficaz de dividir a população e distraí-la da verdadeira guerra de classes que está a ser travada contra ela pela elite globalista. A carta é um manual para transformar o desejo de poder do povo no próprio mecanismo da sua escravidão. Seção 3. A dialética hegeliana em ação. Destruir conservadores, controlar liberais. O texto na parte inferior da carta Poder para o Povo não é uma regra de jogo, é um memorando estratégico. As instruções, destruir grupos conservadores e controlar grupos liberais, expõem o método central pelo qual a elite globalista engendra a mudança social. A dialética hegeliana. Este processo de 3 etapas, tese, antítese, síntese, permite-lhes criar um problema, gerir a reação a esse problema e, finalmente, apresentar a sua solução pré-planeada para a crise que eles próprios criaram. 3.1 Tese. Destruir grupos conservadores. O ataque à velha ordem mundial. O primeiro passo no plano é a demolição da ordem existente. No léxico da nova ordem mundial, conservador não se refere a um partido político, mas a todas as instituições e valores que ancoram a sociedade, promovem a estabilidade e impedem a consolidação global. Estes são os alvos primários. A família nuclear, sistematicamente atacada como uma instituição patriarcal, repressiva e desatualizada, a ser substituída por estruturas mais fluidas e controláveis. Soberania nacional, denegrida como nacionalismo xenófobo e um obstáculo obsoleto à governação global. A globalização é apresentada como inevitável e benéfica, corroendo a autoridade do Estado-nação por dentro. Ao longo de décadas, decisões do Supremo Tribunal também foram interpretadas como minando a soberania nacional e estatal. Valores judaico-cristãos. O fundamento moral da civilização ocidental é alvo de substituição por uma ética secular, relativista e globalista que não oferece resistência moral à agenda da elite. Capitalismo de mercado livre. O sistema que permite a independência econômica e a mobilidade ascendente deve ser substituído por um capitalismo de stakeholders, centralizado e tecnocrático, onde as empresas servem à agenda da elite global em vez dos seus clientes ou acionistas. A principal arma para esta destruição é o que tem sido corretamente identificado como marxismo cultural. Esta é a conspiração. Há muito em curso, onde os intelectuais da Escola de Frankfurt planearam uma longa marcha através das instituições
para subverter a sociedade ocidental a partir de dentro, atacando os seus valores fundamentais e criando a decadência social e os ressentimentos necessários para a revolução. Curiosamente, esta demolição é financiada por ambos os lados do espectro político fabricado. A Rede Koch, por exemplo, gastou milhares de milhões a promover uma ideologia libertária que, embora pareça conservadora, procura arrancar o governo pela raiz, criando um vácuo de poder que os globalistas estão ansiosos por preencher. Esta ação cria a tensão dialética perfeita, enfraquecendo as estruturas tradicionais de ambos os lados. Antítese: controlar grupos liberais. A instrumentalização da dissentimento. Uma vez que a tese, a ordem antiga, está a ser demolida, a elite precisa de gerir a antítese, a força revolucionária. A carta é explícita. A instrução é controlar, não apoiar ou aliar-se. Isto confirma a teoria da oposição controlada, movimentos de protesto que são, na realidade, liderados, financiados e dirigidos pelos mesmos poderes que fingem opor-se. Isto permite à elite apontar a energia revolucionária como uma mangueira de incêndio, extinguindo os seus inimigos e poupando os seus próprios bens. Estudo de caso 1. Black Lives Matter, BLM. Apresentado como um movimento popular espontâneo, a Black Lives Matter Global Network Foundation, BLM-GNF, recebeu a espantosa quantia de $90 milhões apenas em 2020. Investigações subsequentes revelaram gastos questionáveis, incluindo uma mansão de $6 milhões em Los Angeles e pagamentos a empresas geridas por familiares da fundadora. O rasto do dinheiro leva a fundações maciças e patrocinadores fiscais, como a Tides Foundation, que foi ela própria processada pela BLM-GNF pelo controlo de mais de $33 milhões, expondo a estrutura financeira de cima para baixo. A Heritage Foundation observa corretamente que os fundadores são marxistas treinados, cujo objetivo declarado é a destruição do capitalismo, alinhando-se perfeitamente com a agenda de destruir conservadores. Estudo de caso 2. Antifa. Descrito pelo FBI como um movimento ou ideologia descentralizado para ofuscar a sua natureza organizada, as ações coordenadas e frequentemente violentas da Antifa desmentem esta narrativa. Embora o financiamento direto seja opaco por design, comentadores da direita ligam consistentemente as suas atividades ao financiamento de figuras como George Soros e a um alinhamento com os objetivos do Partido Democrata, mesmo que os ativistas no terreno se identifiquem como anarquistas. As suas táticas de intimidação e violência servem diretamente à agenda de destruir conservadores, criando o caos e demonizando qualquer oposição. Este controlo é gerido através de um vasto motor de AstroTurf, uma rede de fundações progressistas que atuam como o motor financeiro para todo o ecossistema revolucionário. Organizações como a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller e as Open Society Foundations de Soros não se limitam a financiar movimentos. Elas criam-nos e sustentam-nos através de colaborações de doadores e patrocínio fiscal. São os capitalistas de risco da revolução, investindo em startups de agitação social para obterem retornos políticos. 3.3 Síntese. O verdadeiro objetivo. A nova ordem mundial. O conflito engendrado entre os conservadores destruídos, tese, e os liberais controlados, antítese, não é um fim em si mesmo. O seu propósito é gerar um nível insuportável de caos social, medo, polarização e divisão. A sociedade torna-se ingovernável. As pessoas sentem-se inseguras e anseiam por ordem. É deste caos que a elite globalista apresentará a sua solução pré-planeada. Síntese: um governo mundial totalitário. Esta nova ordem será caracterizada por vigilância em massa, controlo populacional, o fim da soberania nacional e uma economia planeada centralmente. Tudo isto será vendido ao público assustado como necessário para a segurança, equidade e sustentabilidade, sob as bandeiras de quadros políticos como a Agenda 21 e o Grande Reset. O poder para o povo resulta, no final, no poder total para o Estado global.
Você está preparado para destruir suas próprias ilusões? No O Criador de Pensamentos, mergulhamos fundo em filosofia, estoicismo e conhecimento real, sem romantizar a ignorância. Aqui, a ignorância não é uma bênção, ela não se cria. Este é um canal para quem busca clareza mental, força emocional e pensamentos que atravessam séculos. Se você quer transformar sua forma de pensar, se inscreva agora e faça parte de uma comunidade que não foge da verdade. O Criador de Pensamentos, onde mente fraca não sobrevive e mente forte floresce.